Salve, salve, primeiro ano! Vamos dar continuidade agora às nossas aulas em PowerPoint, tá? Então, primeiro ano, né, de Física, o setor é o 221, módulo 13, ok? Então, pessoal, agora a gente vai entrar na dinâmica do movimento circular. Quando a gente pensa no movimento circular e uniforme, é sempre importante ressaltar a presença de uma força que é chamada de força centrípeta. A força centrípeta, olha, ela sempre vai estar apontando para o centro da curvatura. Então, nesse desenho aqui, a gente vê um objeto, ele está fazendo um movimento circular, ok? Aqui em verdinho a gente tem o vetor velocidade, em azulzinho o desenhozinho que seria da trajetória, e um vetor em vermelho aqui apontando para o centro da circunferência. Esse é o vetor força resultante centrípeta. Essa força só existe em movimento circular, ok? Quando o movimento é horizontal, ou seja, em linha reta, ou na vertical também em linha reta, não existe força centrípeta, só no movimento circular. Aqui do ladinho nós temos a equação, a força centrípeta igual a massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura. Observe que eu coloquei aqui embaixo, ó, a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio. Porque força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Quando eu estou falando sobre força centrípeta, que é no movimento circular, aí eu substituo no lugar da aceleração centrípeta v ao quadrado dividido pelo raio, que é a aceleração centrípeta, ok? Quando a gente pensa em movimento circular, a gente tem que cuidar várias coisas, porque existem várias situações onde nós temos o movimento circular. O primeiro que nós vamos ver aqui, ó, curvas horizontais. A gente tem um carro aqui, ó, fazendo uma curva na horizontal, e do ladinho nós temos a equação aqui, ó. Velocidade máxima é igual a raiz, coeficiente de atrito, vezes o raio da curva, vezes a gravidade. Por que essa equaçãozinha é importante? Porque essa equação passa para mim a velocidade máxima que eu posso fazer a curva sem sofrer um acidente. Então, quando eu jogar aqui os valores na equaçãozinha, eu vou chegar no valor máximo de velocidade que eu posso fazer aquela curva. Ou seja, se eu jogo os valores aqui na equaçãozinha e a minha velocidade máxima deu 100 km por hora e eu tento fazer a curva com uma velocidade superior a 100 km por hora, vai dar merda, vai dar errado. Então aqui é a velocidade máxima com segurança que eu consigo fazer aquela curva, ok? Agora, quando eu tenho curvas sobrelevadas, eu vou estar fazendo uma curva, ó, mas o carro está em diagonal aqui, certo? Para eu achar a velocidade para eu fazer essa curva e fazer ela com segurança, eu tenho a equaçãozinha aqui do lado, ó. Velocidade igual raiz, o raio da curva, vezes a gravidade, vezes a tangente de θ, que é o ângulo de inclinação que eu tenho aqui nessa curva, ok? Esse módulo é um pouco chato porque ele tem bastante equaçãozinha para decorar, ok? Continuando curvas horizontais, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um fio que tem amarrado um objeto na extremidade e eu vou girar ele, certo? Se o exercício quer saber o valor da tração nessa corda, o quanto essa corda está esticada, você vai vir aqui no lugar da força substituir por tração, que vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Curvas verticais. Agora a gente vai imaginar esse objeto girando aqui na vertical, ok? E percebam que eu tenho a tração apontando para cima, que seria para o centro de curvatura, e a força-peso apontando para fora da curvatura. Por que é importante ressaltar isso? Porque a força resultante centrípeta, ela tem sentido e direção apontado para o centro da curvatura. Isso significa para mim que a tração, então, vai ter um valor positivo e a força-peso um valor negativo. Então, olha só, a força resultante centrípeta vai ser a tração positiva menos o peso. E isso vai ser igual a m vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Aqui o L, por que ele colocou L no lugar do raio? Porque o comprimento da corda vai ter exatamente o raio da circunferência.
Curvas na verticais. Agora a gente vai pensar em valetas e lombadas. Processo quando o carro, né? O objeto aqui, ó, está na parte mais baixa da minha curvatura, que seria o ponto B, ou quando ele está no ponto mais alto, que é o ponto C, que seria numa superfície elevada, certo? Uma lombada, por exemplo. No ponto A normal é exatamente igual ao peso, tá? É uma situação de equilíbrio. Agora, quando a gente observa o ponto B, que o carro desce aqui, olha aqui no diagraminha de força, a normal está apontando para cima, força-peso para baixo. Se eu paro para pensar na minha circunferência, que seria essa daqui, ó, a minha força normal está apontando para o centro da circunferência e o peso para fora. Então, a minha equação ia ficar força resultante centrípeta normal menos o peso. E a equação da apostila já trouxe pronto aqui, ó. Normal vai ser igual a massa do objeto, entre parênteses, a gravidade mais v ao quadrado dividido pelo raio. Isso para o ponto B, que é onde o carro está no ponto mais baixo da trajetória. Agora, quando o meu objeto estiver no ponto mais alto da trajetória, que seria o ponto C, a minha equaçãozinha, ó, ela muda o sinal aqui, ó. Normal no ponto C vai ser igual a massa, entre parênteses, gravidade, menos v ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Então, decorar as equaçõezinhas, tá? Eu sei que é complicado, que é bastante coisa, mas é importante para vocês. Então, pessoal, e continuando aqui curvas verticais, nós temos o globo da morte, ok? Acho que todo mundo já foi algum dia no circo e viu o globo da morte, certo? O objetivo do globo da morte é que o cara consiga dar a volta completa aqui no globo da morte e não caia, certo? Ele consiga fazer a volta completa. Uma coisa que é interessante é que no ponto mais alto, aqui onde a moto se encontra, que eu estou apontando, por um instante, os pneus deixam de tocar essa superfície. E a partir do momento que eles deixam de tocar essa superfície, significa que no ponto mais alto da trajetória, a força normal é igual a zero, ok? Para a gente saber a velocidade necessária que o cara consiga fazer o globo da morte sem cair, olha a equaçãozinha aqui, ó. Velocidade mínima, certo? O mínimo que ele precisa para conseguir dar a volta vai ser igual a raiz do raio vezes a gravidade. Ou seja, a massa do piloto, se o piloto é gordinho ou magrinho, não vai importar. Importa o raio e a gravidade, ok? Então, para a gente praticar um pouquinho esse módulo, eu selecionei um exercício aqui, ó. Exercício 1, página 116. Um corpo de massa 10 kg descreve uma trajetória circular de raio 2 metros com velocidade constante de 5 metros por segundo. A esse respeito, julgue as afirmativas a seguir. 1. De acordo com a primeira lei de Newton, a resultante das forças que agem nesse corpo é nula, pois a velocidade é constante. Ela é falsa, tá? Lembrar que na primeira lei de Newton, ela se aplica para o movimento uniforme, que significa o quê? Que a velocidade tem que ser constante e ele tem que acontecer em movimento reto. É movimento retilíneo e uniforme. Então, o valor da velocidade constante e o movimento reto. Como o movimento é circular, não é uma situação de equilíbrio, pois existe a presença da força resultante centrípeta, ok? 2. A intensidade da força centrípeta sobre o corpo é de 125 newtons. Bem facinho, olha só, tá aqui. Força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O exercício me passou a massa 10 quilos, o raio de 5 metros, a velocidade de 5 metros por segundo e o raio de 2 metros. Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 10, 150, 250, dividido por 2, 125. Então, simplesmente jogar na fórmula, ok? A massa 10 quilos, velocidade de 5 metros por segundo e o raio 2 metros. Percebam que está tudo no sistema internacional, ok? E a 3 diz, o vetor velocidade do corpo é constante? Ela é incorreta. Por que ela é incorreta? Porque eu preciso lembrar que o vetor velocidade, ele tem 3 características, certo? O módulo, o sentido e a direção. Quando ele disse ali velocidade constante, ele disse que o módulo era constante. O valor da velocidade era sempre igual.
Agora, se o movimento é circular, significa que o sentido e a direção, eles vão se modificando ao longo da curvatura. Por isso que ela é incorreta. Então, a única resposta correta é a 2, tá? A alternativa correta B. Olha só, para a gente treinar mais um pouquinho, eu escolhi o exercício 3 da página 117. Na Fórmula Indy, utilizam-se circuitos ovais com pistas super elevadas. Percebam que, durante a explicação, em cada PowerPoint, né, em cada apresentação, eu fui colocando a equação de cada situação específica. Aqui, quando ele me disse que é uma pista super elevada, eu já sabia, né, aqui ó, super elevadas, eu já sabia que eu precisava utilizar essa equação, que é a equação específica para pistas super elevadas. Então, vou ler o enunciado. Na Fórmula Indy, utilizam circuitos ovais com pistas super elevadas, isto é, inclinadas por um certo ângulo θ com relação horizontal. Essa geometria garante que, para uma curva com determinado raio de curvatura, existe uma velocidade máxima de segurança, com a qual o veículo não desagarre do asfalto, mesmo que seus pneus percam atrito com a pista. Admitindo que em certo ponto da pista, onde os veículos podem atingir uma velocidade máxima 360 km por hora. Tem que lembrar de converter esse km por hora, dividir por 3,6 para ir para metros por segundo, ok? A inclinação seja θ igual a 30 graus. Qual será a melhor aproximação para que o raio da curvatura RC associada a esta região? Então, veja bem, para resolver o exercício, primeira coisa, como eu sei que é uma situação de pista super elevada, eu selecionei a equação de pista super elevada, certo? Outra coisa importante, a velocidade aqui em km por hora, converter para metros por segundo, que é só dividir por 3,6, ok? E daí substituir os valores. O raio é o que eu queria descobrir, tá aqui. Velocidade eu sei que é 100, então eu vou colocar aqui, substituir. Gravidade eu sei que vale 10. E o ângulo, ó, tangente de 30 graus. Ia pegar a tabelinha, olhar que tangente de 30 graus é a mesma coisa que 0,58. E daí a matemática, né? Vai elevar o 100 ao quadrado, que vai dar 10.000. E vai dividir aqui, ó, por 10 vezes 0,58, que é 5,8. Eu vou ter, então, que o raio da minha curvatura tem um valor de 1.724 metros, ok? Sendo assim, minha alternativa mais próxima, certo? Alternativa D. Pessoal, é isso, tá? Eu sei que esse módulo é bem chato, ele é cheio de equações. Eu conselho que a prof pode dar para vocês, façam um formulário desse módulo, tá bom? E tentem ir decorando esse módulo, beleza? Um beijão!